Olá, pessoal do primeiro ano. Vou gravar aqui esse pequeno vídeo para ajudar vocês, né? Na prova, na C1, né? Para todo mundo ficar com a nota excelente aí, né? E já deixa aí seu like aí, pode deixar seu comentário, tá? E depois eu tô respondendo nos comentários aí se alguém tiver alguma dúvida, tá bom? Então vamos lá aqui e dar início à nossa revisão. Determine a lei de formação da função representada pelo gráfico a seguir. Então aqui você tem um gráfico, né? Para você dizer qual é a lei de formação, ou seja, qual é a fórmula que descreve esse gráfico. A ideia que eu dou para vocês é, como a gente ainda não viu função afim, né? É observar algumas peculiaridades. Por exemplo, ó, quando o x é zero, né? Quando o x é zero, quanto é o valor do y? O y é igual a quanto? Olha aqui, ó, quando o x é zero, né? Então o y está aqui, ó, o y é menos 1. Agora vamos aqui, quando x é 1, né? Quando x é 1, o y é quanto? O y é zero, né? O y é zero porque quando está a altura do y, né? Altura zero. Quando x é 2, quando x é 2, quanto é que está a altura aqui no y? 2. Estou aqui ligando com 1, ó. Então o y é 1. Mais 1. Quando x é 3, né? Quando x é 3, qual é a altura aqui no y? É o 2, ó. Altura 2. Então, quando x é 3, implica que o y é 2. Observem que o y ele está sempre uma unidade abaixo do x. Ó, o menos 1 é uma unidade abaixo do zero. O zero é uma unidade abaixo do 1. O 1 é uma unidade abaixo do 2. O 2 é uma unidade abaixo do 3. Ou seja, o y é sempre uma unidade a menos que o x, ou seja, y é igual a x menos 1. Né? Ou seja, o y é sempre o x menos 1, ou seja, uma unidade abaixo do x. Tá? Então aqui só você fazendo essa observação, você consegue identificar qual é a fórmula da função, tá? A gente pode ter y igual a x menos 1 ou, lembra que o f de x é o y, tá? f de x igual a x menos 1. O y é x, tá? Então, f de x. Questão 2. Dada a função a de a nos reais, definida por essa regra, determine a imagem da função f, onde o a é menos 2, menos 1, 0, 3 e 4. Pessoal, lembra que aqui o a é o domínio da função e o r é o contradomínio. Né? E o que é a imagem? A imagem são os valores do contradomínio que foram relacionados. Ou seja, se eu tiver aqui, por exemplo, o conjunto A, tiver aqui o conjunto B, né? Se eu tiver aqui o número 1 e aqui o número 3, por exemplo, o 3 é imagem de 1. Né? Então, a função pega o 1 e leva lá no 3. E se tivesse, por exemplo, aqui o número 4? O número 4, ele pertence ao contradomínio, mas ele não seria imagem de ninguém, porque não tem ninguém no A que vai no 4. Então, não pense que a imagem é sempre o contradomínio. Não é. E aí, como é que eu faço para me descobrir? É só você substituir o x aqui por cada um desses valores, ó. E o resultado que der são a imagem, né? Então, por exemplo, o f de menos 2, que é o menos 2 aqui do A, ó. Eu pego o x e substituo por menos 2. Fica menos 2 ao quadrado menos 5. Então, onde foi que você tirou esse menos 2 ao quadrado menos 5? Da fórmula da função aqui, ó. Então, menos 2 ao quadrado é 4. 4 eu tirar 5, eu fico devendo 1. Então, vou calcular agora o f de menos 1. Fica menos 1 ao quadrado menos 5. Que é igual menos 1 ao quadrado é 1. Tá? Lembra, qualquer número ao quadrado é sempre positivo. Então, 1 ao quadrado é 1 vezes 1. Menos 2 ao quadrado é 2 vezes 2, tá? Ou menos 2 vezes menos 2, que menos com menos é mais, então não vai interferir. Então, 1 menos 5, que dá
menos 4. O f de 0, onde tem x, você substitui por 0. Ficaria 0 ao quadrado menos 5. 0 ao quadrado é 0. 0 menos 5 é menos 5. O f de 3 seria 3 ao quadrado menos 5. 3 ao quadrado é 9. 9 menos 5 é 4. Ou são 4, né? F de 4. F de 4 seria 4 ao quadrado menos 5. 4 ao quadrado é 16. 16, se eu tirar 5, fica 11, né? Então, quem é o conjunto imagem, professor? O conjunto imagem. O conjunto imagem é o conjunto dos resultados. Aqui o conjunto imagem. Uma imagem da função f são os valores da função. Imagem de f é o menos 1, menos 4, menos 5, 4 e 11. Certo? Então, esses são os valores da imagem da função. Beleza? Então, próxima questão. Calcule o zero da função definida por... Pessoal, calcular o zero da função é só você substituir, para você encontrar o x, né? É para você encontrar o x que zera a função. E não é fazer x igual a zero, tá? Você faz a função igual a zero. Então, zero, que é a função, é igual a 2 menos 3x sobre 2. Como a letra não pode ficar negativa, eu vou passar ele para o primeiro membro para ficar positivo, né? Porque está negativo, passa positivo. Fica 3x sobre 2 igual a 2. Ai, professor, não pode passar só o 3x não e deixar o 2 lá, não. Isso daqui, ó, isso daqui é um conjunto completo, tá? Quando você vai passar para um lado ou para o outro, tem que passar todo mundo junto, tá? Agora sim, agora eu posso passar de um por um. Por exemplo, ó, quem está dividindo, passa multiplicando. Então, fica 3x igual a 2 vezes 2. Ou seja, 3x igual a 4. Né? E quem está multiplicando, passa dividindo. Ou seja, x é igual a 4 dividido por 3. Tá aí, o zero da função. É só você encontrar o valor do x e zera a função, tá bom? Então, primeiro passo, deixar a função igual a zero. Segundo passo, resolver a igualdade que apareceu lá, né? Isola o x e pronto. Beleza? Próxima questão. Observe o gráfico da função a seguir. Com relação à função f, é correto afirmar que o valor mínimo de f é menos 9. Então, vou olhar aqui para o gráfico e vou jogar os itens. Se você olhar para o gráfico da função, o menor valor da função, lembra, o maior e o menor valor da função, você olha para o y, tá? Então, veja que o menor valor da função está aqui no 8, então não é menos 9, então é falso. O item B, f é crescente no intervalo menos 0,2. Menos 0 é 0, tá? Ou seja, f é crescente no intervalo 0,2. Do 0 até o 2. Do 0 até o 2. Lembra que o intervalo você sempre olha para o x, tá? Pessoal, do 0 até o 2 a função está sempre crescendo. A função cresce até aqui, não é verdade? Ó? Ela cresce, 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 chega aqui ela diminui. Então, ela não é crescente no intervalo 0,2. Porque para ser crescente no intervalo de 0,2, ela teria que crescer durante todo o intervalo. E desse ponto aqui, até o 2, ela decresce, ou seja, ela desce aqui, ó. Então aqui é falso também. Item C. F é positiva no intervalo 1, 2. Bom, aí você olha, o intervalo 1, 2, aqui, ó, do 1 até o 2, a função é positiva? É positiva. Como é que eu sei que ela é positiva? Porque ela está acima do eixo horizontal. Então, ela está acima do eixo horizontal. Então, ela é positiva nesse intervalo, sim. O item D. O domínio da função é de menos 1 a 2. Não é. O domínio da função, pessoal, são os valores de x, né? O valor de x que foi relacionado a esse gráfico vai do 0 até o 4, tá? Então, o domínio da função seria de 0 a 4, tá? Não de menos 1 a 2. Então, aqui seria falso também. Questãozinha bem simples, que é só interpretação, tá bom? Questão 5. Considere o conjunto A de menos 1 a 1.
Qual das funções a seguir é injetora? Pessoal, a função, lembra? A função ela é injetora quando todo x leva a um y diferente. Então, por exemplo, ó, se eu tiver aqui um conjunto A, tiver aqui um conjunto B, tiver aqui, por exemplo, 1, 2, aqui 3, 4. Se eu tiver o 1 indo para o 3 e o 2 indo para o 3, não é uma função injetiva. Por quê? Porque x diferente está indo para o mesmo y. E não pode. Né? Para ser injetora, isso não pode acontecer. O que é que eu digo? X diferentes levam a lugares diferentes. Né? Então, o 2 ele teria que, por exemplo, ir para o 4. Porque ó, x diferentes vai em y diferentes. Tá? Então, isso é quando a função é injetora. E relembrando o que é sobrejetora. Sobrejetora é quando todo y é flechado por algum x. Ou seja, todo y tem um x, tá? Então, ó, vamos observar aqui essas funções. O item A, essa função ela não é injetora. Por quê, professor? Porque se eu pegar o menos 1, ó, menos 1 ao quadrado é 1. Ou seja, a função pega o 1, o menos 1 e leva no 1. Por outro lado, se eu pegar o 1, 1 ao quadrado também é 1. Ou seja, a função pega o menos 1 e pega o 1 e leva no mesmo resultado, que é o 1. Não pode, por isso que essa item A não é injetora. Então, não é injetora. O item B também não é injetora. Por quê? Porque é uma função constante. Ou seja, qualquer x que você colocar aqui, o resultado é sempre 5. Ou seja, x diferente vai no mesmo y, que é sempre 5. Então, não é injetora. Ah, essa daqui é injetora. Por quê, professor? Porque toda função polinomial do primeiro grau, né, que é esse tipo de equação, polinomial do primeiro grau é tipo ax mais b. Nesse caso aqui, o a seria 1 e o b seria 2. Toda função polinomial do primeiro grau, ou toda função afim, ela é injetora sim. Então, isso aqui é injetora. Ou seja, todo x vai num y diferente, tá? O item D. O item D também não é injetora, porque se você substituir o x por menos 1, que está no domínio, né? Então ficaria menos 1 ao quadrado mais 1. Menos 1 ao quadrado é 1, aí 1 mais 1, 2. E se você substituir por o 1, também fica 1 ao quadrado, que é 1. 1 ao quadrado mais 1. E também dá 1 mais 1, que é 2. Então, essa daqui também não é injetora, porque pega x diferente e dá o mesmo resultado, tá bom? Então, para ser é mais fácil você saber quando a função ela não é injetora. Quando não é injetora, quando x diferente leva ao mesmo resultado. E lembrar que toda função polinomial do primeiro grau é sempre injetora, tá bom? Questão 6. Seja h de a em b a função definida por h de x igual a menos 3x mais 3 sobre 2. Determine a lei de formação da função inversa. Né? Função inversa, que é h menos 1, né? E vai do b para o a. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, eu vou trocar aqui o h de x por y. Fica assim, y igual a menos 3x mais 3 sobre 2. Tá bom? E agora, eu vou trocar na inversa, eu vou inverter as letras. Onde tem y vai virar x. E onde tem x vira y. Fica menos 3y mais 3 sobre 2. E agora, coloca as letras tudo de um lado só. Então, eu vou pegar o 3y e vou passar para o primeiro membro. Está negativo? Passa positivo. 3y mais x igual a 3 sobre 2. Agora, eu quero isolar o y. O que é isolar o y? Deixa ele sozinho. Então, eu vou pegar o x e eu vou passar para o segundo membro. Então, 3y é igual. O x, como ele está positivo, ele passa negativo. Menos x mais 3 sobre 2. Veja que o 3 sobre 2 eu não mudei ele de lugar, então não tem problema. Bom? E por fim, lembra, quem está multiplicando passa dividindo. Ou seja,
y é igual a menos x mais 3 sobre 2. Tudo isso dividido por 3. Agora, pessoal, uma coisa que eu queria falar com vocês, né? Esse 3 aí, ele divide todo mundo. Ele divide todo mundo. Então, ele vai dividir o x e vai dividir o 3. 3 sobre 2, no caso. Então, fiquem atentos aqui à situação, né? Então, y é igual... Eu vou separar. Ó, o menos x, ele vai ser dividido por 3. Então, menos x sobre 3. Mais o 3 sobre 2 também vai ser dividido por 3. Ou seja, o 3 vai dividir esse 3 aqui. Só que esse 3 ele já está sendo dividido por um 2 aqui. Então, o que é que esse 3 faz com esse 2? Ele multiplica ele. Então, fica 3 dividido por 3 vezes 2, que dá 6. Bom? Então, tá aí a nossa função inversa. Agora, só para ficar a notaçãozinha bem direitinha, fica h a menos 1 de x, né? Igual a menos x sobre 3 mais 3 sobre 6, né? E 3 sobre 6 é a mesma coisa que 1 sobre 2, né? Você pode simplificar a fração aqui por 3, tá? Então, 3 dividido por 3 é 1, 6 dividido por 3 é 2. Então, tá aqui a nossa função inversa, tá? Só ter cuidado aqui na hora de fazer essa divisão, tá bom? Então, próxima questão. 7. Quais das funções a seguir é uma função polinomial do sexto grau? Vamos relembrar o que é a função polinomial. Função polinomial é toda função, né? Eu tenho assim, f de x igual a n x elevado a n mais a n menos 1 vezes x elevado a n menos 1 mais etc, etc, até o a1 x elevado a 1 mais a0 x elevado a 0 é 1, então fica só o a0, tá? Parece uma coisa complicada, mas aqui o que você tem que observar é que os ANs eles têm que ser números inteiros, né? E o n tem que pertencer aos números naturais, né? Então, nesse caso, aí fica fácil de você identificar, né? O caso aqui em que as funções elas são polinomiais, certo? O item A é uma função polinomial, ou seja, os números que acompanham o x, né? Aqui, quem é que acompanha o x aqui? Não tem ninguém, professor, é como se tivesse um. Aqui é o 2, aqui é como se tivesse o 1, aqui só um número só. Beleza. Vamos olhar agora os expoentes do x. São naturais? Aqui é natural, aqui é natural. Opa! Aqui não é natural, porque é x. E x pode ser qualquer número. Então, aqui não é uma função polinomial, e por isso que não tem nem grau. Essa daqui, professor, é uma função polinomial? É uma função polinomial. Agora, veja que 0 vezes qualquer número é sempre 0. Então, essa parte aqui zera. Aí ficaria só 3x elevado a 5. Que é um polinômio? É. De que grau? Grau 5. E aqui a gente quer grau 6. Professor, o que é o grau? O grau é o maior expoente do x, tá? Vamos ao item F. Aqui é uma função polinomial? Observando aqui tem 1, tem 2, né? 2, 1 e aqui 1. Os coeficientes estão ok, estão inteiros. Os expoentes do x são naturais? Aqui o expoente do x é 1, né? Quando não tem ninguém é porque é 1, pessoal, tá? Aqui não tem x, aqui é 5, aqui é 6, aqui é 2. É natural. Então é polinômio. Qual é o grau do polinômio? O grau do polinômio é o maior expoente do x, que é 6. Então está aqui nosso item correto, o C, porque é um polinômio de grau 6. O item D é um polinômio? É um polinômio. Um polinômio de que grau? Grau 0. Porque isso aqui é como se fosse 12 vezes x elevado a 0, né? Porque x elevado a 0 é 1, aí ficaria 12 vezes 1, que é 12. Então, a função constante é um polinômio
de grau zero. E a mais a gente queria de grau 6. Então, por isso que o correto é o item C, tá bom? Então, para essas questões de polinômio, observa principalmente, se o expoente do x, né? O expoente é o número natural. Se não for número natural, então não é polinômio, tá bom? Questão 8. Seja f dos inteiros, né? Esses é os números inteiros, em B, né? A função definida por menos x se o x for positivo e x se o x for negativo. Determine o conjunto B a fim de que f seja sobrejetora, né? Sobrejetora é quando todos os y são relacionados, tá? Esse eu vou colocar aqui apenas maior ou igual a zero, porque o zero também é um número natural, né? Inteiro, aliás. Observe o seguinte, eu vou pegar, para você saber o valor da função sobrejetora, você tem que analisar alguns valores da função. Porque todo valor do y tem que ser relacionado para a função ser sobrejetora, né? Então, observe o seguinte, se o x for igual a menos 2, o x é negativo, né? Então, eu tenho que utilizar essa fórmula aqui. Que é essa fórmula? Diz que f de x é igual ao próprio x. E o que é essa daqui de cima? F de x igual a menos o x, né? Então, se o x for igual a 2, eu utilizo a fórmula de baixo. Por quê? Porque o x é menor do que zero, né? Então, f de x, ou seja, f de menos 2, é igual ao próprio x, que é menos 2, que é negativo. Se o x for menos 1, como o menos 1 é também um número negativo, então f de menos 1 é menos 1. Se o x for 0, se o x for 0, então f de 0 tem aqui em cima, ó, maior ou igual a zero, então utiliza a de cima. Então é menos o x, ou seja, menos o zero. Só que menos zero é zero, tá? Se o x for 1, professor, 1 é positivo. Então utiliza a fórmula de cima. Então, f de 1 é menos 1. Se o x for 2, então como é positivo, utiliza a fórmula de cima. E o que é que a fórmula de cima diz? Que você coloca um menos na frente do x. Fica menos 2. Então, observe que os valores da função são sempre negativo ou zero. Então, e além disso, são sempre números inteiros, né? Então, como a função ela é de um número inteiro, é dos inteiros, e os resultados estão sendo sempre números inteiros negativos, para a função ser sobrejetora, o B tem que ser os inteiros negativos, e tem essa notação. Ah, professor, mas não poderia ser o R negativo, não? Não, não pode ser os reais negativos. Por quê? Porque como o Z é inteiro, o x sempre é inteiro. E quando o x é inteiro, o resultado da função sempre vai ser um número inteiro. Então, por exemplo, nunca vai acontecer do 0,5, por exemplo. 0,5 nunca vai acontecer. Então, o B tem que ser os inteiros negativo para a função ser sobrejetora, tá? Prender aqui o celular. Na hora da aula, a Cela toca aí é de lascar. O bordão, né? O lambança. Então vamos continuar aqui a nossa revisão. Questão 9. Questão 9 fala o seguinte: em uma loja de frutas, o preço do quilograma da laranja é de 2,50. Determine a lei de formação da função que relaciona o quilo da laranja e o seu preço. É o seguinte, pessoal. Pensa aqui comigo. Se eu comprar o X, né? O X é o peso a quantidade de quilos da laranja. Se o X for 1, né? Quanto é que vai ser o F de X? O F de X é o preço. Está dizendo que o preço da laranja é de
2,50. Então, se eu comprei 1 quilo, eu vou pagar 2,50. Ou seja, 1 vezes 2,50. Se o x for 2, ou seja, se eu comprar 2 quilos, então f de... seria f de 1, né? O f de 2 quilos, ou seja, o valor a pagar por 2 quilos é 2 vezes 2,50, né? Porque você vai pagar a cada quilo 2,50. Se o x for 3, o preço que você vai pagar por 3 quilos são 3 vezes 2,50, porque cada quilo é 2,50. Continuando esse raciocínio, se o x for igual a x, então f de x vai ser igual a x vezes 2,50. Né? Daqui a função. F de x é igual a x vezes 2,50. X vezes 2,50. Ou f de x igual a 2,5x, né? Porque esse zero aqui, esse zero aí, ele é desnecessário. Então, assim, é uma maneira de você encontrar o valor da função. É só você pegar alguns valores do x e observar o padrão, né? Você vai observando aqui, né, que à medida que eu ia fazendo, vai aparecendo aqui o x, ó. Quando o x era 1, né, apareceu 1. Quando o x era 2, apareceu 2. Quando o x era 3, apareceu 3. E assim sucessivamente. Então, vamos à última questão, que é a questão mais difícil da nossa prova, que fala o seguinte. Uma função f de reais nos reais é definida por essa fórmula, né? Determine os valores de a reais tais que isso acontece. A primeira coisa que eu vou fazer é encontrar o valor de f de a, f de a mais 1 e o f de 2a. E como é que eu faço isso? Pessoal, o f de a, né, basta você olhar aqui para dentro. Né? Esse a é como se fosse um número. E como é que a gente faz? Onde tem o x, você substitui porque está aqui dentro. Então, f de a é menos 2 vezes o a mais 1. Né? Então, menos 2a mais 1. O f de a mais 1, f de a mais 1, agora sim, agora aqui tem que ter um pouco de atenção. Porque quem está aqui dentro não é só o a, é o a mais 1. Então, onde tem o x, você coloca o a mais 1. Não importa quantas coisas tem aqui dentro, mas você sempre vai substituir no lugar do x. Então, vai ficar menos 2 vezes o x, só que o x é a mais 1. Então, eu coloco o parêntese porque é uma soma, né, de mais de uma parcela, a mais 1. Então, tem que colocar o parêntese, mais 1. Aqui eu tenho que fazer a distributiva. Ó. Quando eu tenho um parêntese na multiplicação aqui, ó, tem que fazer a distributiva. Então, menos 2 vezes a, menos 2a. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, mais 1. Menos 2a, né? Repito, menos 2a. Né? Só que menos 2 mais 1 dá menos 1. Então, a gente obteve aqui o f de a mais 1. Né? Vamos obter agora o f de 2a. f de 2a, onde tem o x, eu coloco 2a. Fica menos 2 vezes o x agora é 2a, mais 1. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 4a. Mais 1, está aqui. O f de 2a é esse. E agora, é só substituir nessa igualdade. Substituir nessa igualdade. Então, o f de a, quem é o f de a? O f de a é menos 2a mais 1. Quem é 2 vezes o f de a mais 1? Mais 2 vezes o f de a mais 1. Tá aqui, ó. O f de a mais 1 é isso. Então, ficamos 2 vezes menos 2a menos 1. Isso tem que ser igual a quanto? O f de 2a. Quem é o f de 2a? Menos 4a mais 1. Aqui, novamente, tem que fazer distributiva, tá? Toda vez que você tiver um número fora do parêntese, você tem que multiplicar todo mundo dentro. Aqui a gente vai ficar com menos 2a mais 1. 2 vezes menos 2a dá menos 4a. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Igual a menos 4a mais 1. Continuar aqui, ó. Lembra que a igualdade é que nem uma balança. Se eu tiver a coisa de um lado e a mesma coisa do outro, se eu tirar de um lado e tirar do outro, não interfere na igualdade. Ou seja, eu posso vir aqui, ó,
E esse pegar aqui esse menos 4A e cortar com esse menos 4A. É como se eu estivesse tirando eles dos dois lados da igualdade. E pegar esse 1 aqui, ó, e tirar com esse 1. Eu só posso fazer isso quando os números são iguais, inclusive no sinal. Aqui era menos, né? O sinal do 4 era menos, aqui o sinal do 4 também era menos, tá? Se fosse sinais diferentes, eu não posso cancelar. Bom, então aqui do primeiro membro, a gente ficou com apenas menos 2A, menos esse 2 ali. E no segundo membro, fiquei sem ninguém, ou seja, fiquei com zero. Como a letra não pode ficar negativa, eu vou passar ela para o outro lado para ficar positiva. Fica assim, menos 2 igual a 2A. Lembra que quem está multiplicando passa dividindo. Então, o A seria menos 2 dividido por 2. Ou seja, o A é 1, né? Menos 1. E menos 2 dividido por 2 dá menos 1, certo? Então, pessoal, essa é a nossa pequena revisão, tá? Espero que auxilie vocês, né, aos estudos. Tudo de bom aí e até o nosso próximo